Salmo de número 17, assim diz a palavra do Senhor. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sonda-me o coração, de noite me visitas. Prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas orações. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parece-se com um leãozinho ávido por sua presa. Parece-se com um leão ávido por sua presa, ou leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os. Livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quião é desta vida, e cujo ventre tu enche dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança, louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Como vimos, irmãos, o Salmo de número 17 descreve um momento bastante conturbado e complicado na vida do salmista. Como entendem alguns estudiosos, o Salmo 17 reflete um momento onde o jovem Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. E aqui, irmãos, nós temos, na verdade, o salmista faz uma descrição das ações e das aspirações de Saul e dos seus inimigos em relação ao salmista. E aí nós encontramos essas ações e aspirações dos versículos 9 ao versículo de número 14. Acompanhe comigo só para nós recordarmos o que estudamos. Eles, em primeiro lugar, estavam tentando prejudicar Davi de todas as formas, criando mentiras para denegrir a honra do salmista. Isso está no versículo de número 10. Falam com lábios insolentes. Eles também, irmãos, por diversas formas, diversas vezes, melhor dizendo, armaram um cerco para pegar o salmista. Nós encontramos isso nos versículos 11 e 12. Eles também, efetivamente, estavam procurando matar Davi. Isso está no versículo 10, onde Davi diz, inimigos que me assediam de morte. E por fim, irmãos, algo bastante interessante nós encontramos nesse texto, porque apesar da perversidade de Saul e dos seus companheiros, os inimigos do salmista parecem estar vivendo muito bem. E a gente percebe isso na leitura do versículo de número 14, parte final do versículo 14, que diz, cujo quião é desta vida, e cujo ventre tu enche dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Então, na última semana nós iniciamos o nosso tema, como reagir às aflições. E a pergunta, irmãos, que nos interessa novamente essa noite, é como um crente reage numa situação
desse tipo. Como é que eu e você devemos reagir diante das adversidades da vida? Como é que eu e você, filhos de Deus, devemos nos comportar diante das aflições, dos perigos, dos percalços dessa vida? E que, irmãos, recursos nós temos ao nosso dispor para enfrentar situações assim? O que é que Deus nos oferece e que bênçãos nós temos da parte de Deus para efetivamente suportar as angústias, as dores, os sofrimentos que nós experimentamos diariamente? Irmãos, sobre isso que o Salmo de número 17 tem para nos falar, e os nossos olhos hoje irão estar mais atentos para os versículos de número 6 a 8, onde Davi responde boa parte das perguntas que nós acabamos de fazer, ok? Mas antes de nós analisarmos o que é que o Espírito Santo nos ensina, o que é que o Espírito Santo nos prescreve em termos de reação, em relação ao nosso comportamento diante das adversidades, eu queria tratar com vocês, irmãos, inicialmente como nós costumamos reagir diante desses momentos. Antes de falar aquilo que é claro no Salmo de número 17, sobre como nós devemos nos portar diante do sofrimento deste mundo, eu quero, irmãos, quero aqui pontuar algumas questões referentes ao nosso comportamento e como nós temos lidado com o nosso sofrer. E, irmãos, a gente pode dividir essas nossas reações em pelo menos 2 grupos. Em primeiro lugar, não é difícil nós vermos crentes se desesperando. Não é difícil, irmãos. Diante da dor, diante do sofrimento, como é que as pessoas, inclusive cristãos, inclusive filhos de Deus, costumam reagir? E costumam, irmãos, infelizmente, reagir com desespero. E sabe quando é que o crente se desespera? Quando ele enxerga os seus problemas numa proporção muito maior do que eles realmente são. E começa a perceber que ele é pequeno e incapaz para enfrentar esses problemas tão grandes. Aí nós nos desesperamos. Nós nos desesperamos, irmãos, também quando nós perdemos a perspectiva de quem é o Deus que nós servimos. Quando nós não enxergamos o Senhor da maneira que nós deveríamos fazer. Basicamente é isso. Quer ver uma pessoa se desesperar? Ela vai enxergar o problema maior do que ele realmente é. E ela não vai conseguir ver Deus no seu poder, na sua grandeza, na sua soberania. A gente entra em desespero, irmãos, e isso aqui é muito perigoso para nós. E infelizmente nós temos essa tendência de que em relação ao problema nós colocamos binóculos, sabe? O problema nem é tão grande, mas aí como a gente está tão focado naquilo, como a gente tende a usar lentes de aumento em relação aos nossos problemas, aquelas questões que não eram tão grandes assim, elas se tornam imensas. E a gente também, irmãos, faz isso com os problemas que já são grandes. E esses que já são grandes vão ficar enormes. Vão ficar assim, gigantescos. Mas só que o nosso problema, o nosso erro, nem é tão esse. Porque se de fato nós usamos lente de aumento, binóculos, para enxergar os problemas, com Deus a gente faz diferente. Com Deus, a gente retira as lentes da fé.
A gente não olha para Deus, infelizmente, por vezes a gente faz isso, a gente não olha para Deus com as lentes do Evangelho. E é por isso que a gente não consegue ver o poder, a soberania, o amor, o cuidado, a proteção e todas as bênçãos que nós desfrutamos da parte de Deus. E como o Senhor é tão grande, é tão imenso, diante de qualquer circunstância que nós possamos enfrentar. Aí a gente se desespera. Quando a gente olha o problema de uma forma muito enorme, e quando a gente olha para Deus de uma forma muito míope, e não consegue perceber quem é o Deus que nós servimos, nós nos desesperamos. Mas, irmãos, a gente pode também entrar ou ter uma segunda reação diante dos problemas. E essa segunda reação tem a ver com murmuração. Eu sei que você nunca murmurou por causa das aflições que você vive. Mas crentes costumam murmurar por causa das suas aflições. E costumam murmurar, irmãos, ainda com um agravante. Costumam murmurar e se desviarem dos caminhos do Senhor. E sabe por que as pessoas murmuram? Por causa das suas dores? Por causa das suas adversidades ou das adversidades que vivem? Quando elas perdem ou quando elas começam a questionar a ação de Deus, o agir de Deus sobre as suas vidas, elas começam a murmurar. Geralmente as pessoas dizem assim: isso nunca deveria ter acontecido comigo. Sabe o que é que você está dizendo, em outras palavras? Que Deus foi injusto de ter permitido que isso acontecesse com você. A gente faz isso, irmãos. Infelizmente a gente faz isso. Ou quando a gente começa a duvidar da sabedoria de Deus. Como é que Deus pode ter permitido que isso acontecesse comigo? A gente começa a questionar a sabedoria de Deus no tratar conosco, no dirigir as nossas vidas. A gente começa a questionar o amor de Deus. Não, Deus não me ama, não. Se Deus me amasse, isso nunca aconteceria comigo. Não é assim que às vezes a gente faz? A gente costuma, nessa atitude de murmuração, questionar o poder de Deus. Está vendo como Deus não está no controle de tudo? Esse negócio aí que os presbiterianos reformados falam que Deus está no controle de tudo, isso é conversa. Está vendo como Deus não está no controle de tudo? Porque se Deus controlasse de fato tudo, isso nunca teria acontecido comigo. E aí a gente vai murmurando, a nossa fé vai esfriando, e sem perceber, a gente começa a se distanciar do Senhor. A gente começa a se distanciar da sua palavra. A gente começa a se distanciar da oração. A gente começa a se distanciar da casa de Deus. A gente, irmãos, por fim, começa a se distanciar dos caminhos do Senhor. Então, são essas as duas reações que geralmente crentes evangélicos costumam ter, infelizmente, diante das aflições. Só, irmãos, que o Salmo de número 17 nos mostra qual é a atitude correta. O Salmo de número 17 nos mostra o que nós devemos fazer quando a dor bate à nossa porta. Quando os problemas começam a se acumular sobre os nossos ombros. Quando a gente não tem mais força para enfrentar os gigantes que estão diante de nós. Quando a gente não tem mais a perspectiva e não consegue enxergar uma saída para as questões que nós
precisamos resolver. O Salmo de número 17 nos mostra, irmãos, o que é que eu e você devemos fazer. E olha aí, versículos de número 6 a 8. É a mesma resposta dos versículos anteriores, viu? Dos versículos 1 a 5. E a resposta, a reação, a atitude do crente diante das aflições, qual é, meus amados irmãos? É oração. Oração, meu amado irmão. Oração é a atitude, a oração é o que eu e você devemos fazer diante do sofrimento, diante, em meio, em face das crises dessa vida. E são vários os exemplos bíblicos, não apenas o Salmo de número 17, não apenas a vida de Davi, mas são vários exemplos bíblicos de servos de Deus, homens e mulheres que não permitiram que o seu coração se desesperarem, não permitiram que o seu coração se desesperar e nem permitiram que a sua alma e a sua língua levantasse uma murmuração contra o Senhor, mas eles resolveram, irmãos, se refugiar no esconderijo da oração. Por isso, meu amado irmão, ore. São vários, irmãos, os exemplos que nós temos na história da igreja, de pessoas, servos, servas de Deus, que diante dos maiores perigos, diante das mais profundas perseguições, em face, irmãos, de risco de vida, eles se voltaram a Deus em intercessão, em clamor, em súplica, e não permitiram que o seu coração fosse invadido por qualquer sentimento de desesperança ou murmuração. Por isso, meu amado irmão, no nome de Jesus, ore. É isso que nós devemos fazer diante dos problemas que nós enfrentamos. E aí, queridos, quando nós oramos, Deus age em nossas vidas. Deus age em nossas vidas, principalmente nos fazendo olhar para a vida da uma forma correta. Quando a gente ora, quando a gente coloca os nossos problemas, os nossos joelhos no chão, Deus nos faz perceber que os nossos problemas são grandes mesmo. E nós, em relação aos problemas, somos pequenos mesmo. Tem uma visão clara, não, o meu problema é grande mesmo, e eu em relação a ele sou pequeno mesmo. Mas acontece outra coisa, irmãos. Quando nós oramos, Deus nos faz perceber que os nossos problemas em relação a ele são microscópicos, diminutos. E Deus também nos faz perceber que nós, com ele, somos mais do que vencedores. E de que nós com o Senhor, podemos afirmar aquilo que afirmou o apóstolo Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meu amado irmão, ore. Sabia que a oração é a atitude mais ousada do cristão? É a coisa mais ousada que nós devemos fazer, nós podemos fazer. Quando nós oramos, nós afirmamos para o Senhor: é verdade, Deus, sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso, sozinho eu não tenho capacidade, sozinho eu não tenho os recursos, sozinho eu não tenho os meios, sozinho eu não aguento. Mas também, irmãos, na oração nós afirmamos: sim, Senhor, Tu podes. Tu podes resolver o meu problema. Tu podes fazer sossegar o meu coração. Tu podes trazer paz à minha alma. Tu podes trazer saída às questões que eu tenho que resolver. Tu podes derramar bênção e vida nos vales que estão mortos, na minha família, no meu casamento, no meu lar. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode.
Quando nós oramos, nós afirmamos ou reafirmamos a nossa dependência de Deus. E nós percebemos o quanto nós somos carentes do Senhor. E quanto mais nós temos essa percepção, mais nós oramos. Quanto mais necessidade de Deus, mais nós oramos. Eu queria parafrasear uma frase bastante interessante de um grande teólogo do século passado, o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele fala algumas coisas interessantes sobre oração. Ele diz o seguinte: a oração é a paz do desesperado. A oração é a força do fraco. A oração é o escudo daquele que está em perigo. A oração, irmãos, é tudo aquilo que nós necessitamos. E eu queria avançar nessa compreensão do reverendo Lloyd-Jones e dizer que, de fato, na oração, Deus derrama a sua força enquanto nós nos sentimos fracos. Quando nós oramos, Deus derrama a sua paz quando nós estamos em guerra. Na oração, Deus derrama a sua graça para os necessitados. A oração, irmão, de fato é uma das fontes de bênção para a vida do crente. É um meio de graça indispensável para mim e para você. Não só para mantermos comunhão com o Senhor, mas também para termos acesso às bênçãos de Deus. Por isso, meu amado irmão, se desespere não. Ore. Não murmure. Ore. Não duvide nem questione a forma que Deus trabalha em sua vida. Simplesmente ore, crendo que Deus nos dirige de forma muito sábia e de forma muito generosa. Amém, queridos? Corrigidas essas nossas atitudes, essas nossas reações, eu queria que você se voltasse novamente para o Salmo de número 17. E aqui Davi nos apresenta 3 motivos. Na verdade, o Espírito Santo, através do salmista, nos apresenta 3 motivos pelos quais nós devemos orar. Ou colocando de uma forma mais apropriada aqui, o Espírito Santo nos descreve, nos pontua 3 motivações pelas quais o crente deveria afirmar a sua fé e buscar a Deus em oração. Já adianto aos irmãos que eu não vou conseguir falar as 3 hoje. Pastor, por que então o senhor está dizendo que são 3? Para deixar vocês curiosos. Próxima quarta-feira. Não, irmãos, é porque realmente não vai dar tempo. Hoje eu vou tentar falar 2, amém? 3 motivos ou motivações que nós encontramos na oração, e esta nos deveria valorizar mais essa prática espiritual, e estas motivações deveriam nos fazer valorizar ainda mais a prática da oração. Acompanhe comigo no texto, em nome de Jesus. Pastor, por que o crente deveria se motivar a orar? Ou se motivar a orar ainda mais? Versículo número 6. Deus nos responde. É isso que está escrito nesse versículo, quando o salmista diz: eu te invoco, ó Deus, porque tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Deus, irmão, de fato nos responde. O Senhor não trata as nossas orações com indiferença. O Senhor tem um interesse. O Senhor, irmãos, está interessado com respeito às nossas vidas. Na verdade, com respeito a cada detalhe das nossas vidas, Ele derrama sobre nós a sua atenção e o seu cuidado.
Deus não é indiferente à nossa dor. Deus não é indiferente ao nosso sofrer. Deus não é indiferente aos nossos problemas. Deus não é indiferente às nossas adversidades. Deus, irmãos, não é indiferente ao nosso clamor. Deus, de fato, não apenas escuta a nossa oração. Você percebe que o salmista não está simplesmente dizendo que Deus ouve a nossa oração? E se Deus apenas fizesse isso, já seria uma enorme bênção, irmãos. Se Deus simplesmente ouvisse as nossas orações, já seria algo, um motivo para nós agradecermos, louvarmos e glorificarmos ao Senhor. Mas o salmista está dizendo aqui que Deus nos responde. Deus, irmãos, de fato nos responde. E a pergunta que nós precisamos fazer é: por que Deus nos responde? Você já pensou sobre isso? Por que Deus responde a sua e a minha oração? Por que Deus nos responde? Por que Deus nos ouve? Porque, irmãos, se nós olharmos para nós, uma verdade vai ficar cada vez mais clara. Nós não merecemos. Está vendo como vocês já aprenderam o Evangelho? Nós não merecemos. Nós não merecemos o ouvir de Deus. Nós não merecemos a atenção de Deus. Nós não merecemos o cuidado de Deus. Nós não merecemos, irmãos, que Deus, esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, esse Deus, irmãos, que é enorme, que é infinito, que é majestoso, se importe conosco. Nós não merecemos. Então, por que Deus responde às nossas orações? E nós, irmãos, não vamos encontrar a resposta para isso com base nas nossas ações. Tem crente que ainda está iludindo, achando que Deus responde a sua oração porque ele está orando no monte. Não é por causa disso. Tem crente iludindo, achando que Deus responde as suas orações porque ele está participando de corrente de oração. Não é por causa disso. Não é por causa da corrente de oração. Tem crente achando que Deus está respondendo às suas orações com base em alguma coisa que ele anda fazendo. E não é. Deus não nos responde por nada que nós possamos fazer. Sabe por que Deus responde? O que é que nós aprendemos na última quarta-feira? Deus responde por causa dos méritos de Cristo. Essa é a base, irmãos, dessa ação generosa e graciosa do Senhor. Deus nos responde por causa dos méritos de Cristo. E quando nós oramos, quando nós colocamos nosso joelho no chão, nós podemos crer que de fato Deus está nos ouvindo e de que a vontade do Senhor se cumprirá sobre as nossas vidas. Mas não é por conta do que eu e você possamos fazer, mas é exclusivamente por tudo aquilo que Cristo fez por nós e em nós. É por isso que Deus nos responde. Sabe por que Deus nos responde? Porque Ele nos ama. Deus responde porque Ele nos ama, irmãos. Deus responde porque, de fato, Ele tem derramado de forma mais do que abundante e de forma constante a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Eu e você somos alvos do amor e da graça do Senhor, e é por isso que Ele nos responde. Sabe por que Deus nos responde? Porque Ele cuida de nós. Deus cuida de nós e ama cuidar de nós. Deus tem prazer em cuidar de nós. Deus tem prazer em cuidar das nossas vidas. Deus tem prazer, irmãos, de nos ajudar. Deus tem prazer de nos socorrer.
Deus tem prazer, irmão, de derramar a sua providência sobre nossos celeiros. Deus tem prazer, irmãos, de nos fazer e de nos ver pessoas melhores para a glória e para o louvor do seu nome. Deus responde. Por quê? Por causa dos méritos de Cristo. Porque Ele nos ama. Porque Ele cuida de nós. Agora uma pergunta também se faz importante. Como é que Deus nos responde? Ok, você já sabe que Deus nos responde, amém? Deus nos responde, amém? Como é que Deus nos responde? Como é que Deus nos responde? Quando eu era adolescente, você não ouse dizer que já faz muito tempo, mas quando eu era adolescente, me ensinaram que Deus responde de 3 formas. Sim, não. Vocês tiveram a mesma tia de escola dominical, foi? Deus responde com sim, não e espera. De fato, irmãos, Deus nem sempre nos responde com sim. Às vezes Deus nos responde com não. E é a melhor resposta que Deus deveria nos dar. Por vezes, é a melhor resposta que Deus deveria nos dar. E aí, tem um sem número de irmãos nossos que acham que Deus não respondeu às suas orações. Não, irmão, Deus já respondeu a sua oração. Você que não ouviu, ou você que não aceitou a resposta de Deus, Deus disse não. E não é resposta. E de fato é uma resposta muito graciosa e muito generosa do Senhor, como já já nós desenvolveremos. Além disso, irmão, de fato, Deus nem sempre nos responde no tempo que nós esperamos. Deus diz, espera, aguarde. E sem entrar nos clichês gospel e dizer que quando Deus manda que a gente espere é porque Deus está preparando uma bênção ainda maior. Irmãos, se Deus mandar você esperar ou não, ou dizer simplesmente não, a bênção de Deus sempre vai ser o melhor. Não é porque Deus está mandando você esperar que vai ser melhor. Dependente do tempo, das circunstâncias, da forma, a resposta de Deus sempre vai ser melhor. Então, vamos parar desses clichês gospel, sempre vai ser melhor. Mas, de fato, Deus nem sempre nos responde quando nós queremos. E nós precisamos aprender a descansar no tempo do Senhor. Nós precisamos descansar no tempo do Senhor. Pastor, por que Deus às vezes não responde com não? Pastor, por que Deus às vezes não responde com espera? Eu queria compartilhar com vocês 3 características que às vezes a gente se esquece quando a gente ora ou quando a gente espera a resposta de Deus. Deus às vezes não responde com não, com espera, meu amado irmão, porque Ele pode. Ele pode, Ele é soberano. E ao contrário do que infelizmente tem sido ensinado em muitos lugares por aí, não existe nada que nos faça obrigar Deus a fazer aquilo que Ele não quer. É mentira. É um erro, é heresia, quando se diz que as nossas orações controlam as mãos do Senhor. Nada controla as mãos soberanas de Deus, e Ele só faz exatamente aquilo que Ele quer. Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, e nós somos apenas servos dele. E nós deveríamos, irmãos, nós deveríamos nos dar por muito satisfeito só pelo fato de conhecer a esse Deus. Independente da forma que Deus responda, nós deveríamos, irmãos, em todo momento, cumprir aquilo que diz 1 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças. Dê graças a Deus, inclusive no não. E Ele pode lhe responder com não.
e Ele o fará, porque Ele é Senhor e não existe nada que possa mudar essa resposta de Deus. Nada. Deus pode dizer para vocês, seja grato quando Deus diz, espera. Ele é o Senhor e você é o servo. E como servo, toda a atitude, toda a ação do seu Senhor, você deve considerar algo, motivo de adoração e de agradecimento. Não agradeça apenas pelo sim. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E Deus pode, inclusive, não fazer nada. Não querer fazer nada. Ou dizer para você, meu amado irmão, espera, porque Ele é soberano. Outra coisa que a gente às vezes se esquece na oração. Pastor, por que Deus às vezes nos responde com não? Porque às vezes Deus não responde com espera. Em segundo lugar, irmãos, porque Deus é sábio. Deus é sábio. Existe uma frase que eu gosto muito do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte: nós não enxergamos na curva. Sabe? Nós não enxergamos na curva. Nós não sabemos aquilo que nos espera amanhã. Deus sabe. Nós não temos ideia, irmãos, do nosso futuro. Deus sabe. Deus sabe o que é melhor para nós. E a vontade do Senhor sempre será boa, agradável e perfeita. E tudo aquilo que Ele faz conosco, mesmo que nos doa na hora, mesmo que pareça que não, sempre será bom, agradável e perfeito. Ele sempre tem o melhor para nós. Confie na sabedoria de Deus. Confie na sabedoria de Deus. Sabe por que às vezes Deus nos diz não ou espera? Além de Ele ser Senhor, soberano, além dele ser sábio, Deus é bom. E eu preciso lhe dizer isso, porque a Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Às vezes, irmãos, nós não sabemos aquilo que nós estamos pedindo. Nós achamos que é uma bênção assim, enorme. Mas Deus sabe que não é. E nós precisamos, irmãos, entender ou redescobrir aquilo que Deus disse lá em Mateus capítulo de número 7, versículos 9 a 11. Deus faz algumas perguntas falando sobre oração. E no versículo de número 9 a 11 de Mateus 7, o Senhor pergunta o seguinte: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, meu irmão, ore. Ore sabendo que Deus lhe responde. E esteja, no nome de Jesus, aberto. E seja submisso à vontade e à resposta do Senhor para a sua vida. Amém? Segundo lugar, e aí você percebe por que eu não vou conseguir falar os três, né? Olha a hora que já é. Eu vou entrar na segunda agora. Segunda motivação do crente com respeito à prática da oração. O que é que nos motiva a orar? Em segundo lugar, são as bênçãos da aliança. As bênçãos da aliança. Leia comigo o versículo número 7. Diz o seguinte: mostra as maravilhas da tua bondade. Já vou explicar essa palavra. Ó Senhor, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio dos que se levantam contra eles. Ok. Escute isso.
Davi está usando neste versículo uma palavra muito importante no Antigo Testamento. Hesed. Hesed é uma palavra muito importante no Antigo Testamento. Só no livro dos Salmos ela aparece mais de 120 vezes. A palavra Hesed. Hesed, por vezes, é traduzida como misericórdia. No texto que nós acabamos de ler, ela está traduzida como bondade. E o que é Hesed, pastor? Hesed, assim consideram os nossos estudiosos, se refere ao amor leal do Senhor. Isso é Hesed. Hesed são as bênçãos da aliança. Hesed é o que Israel tem como privilégio por ser o povo da aliança. Hesed é o amor, é o cuidado, a atenção que Deus dedica exclusivamente sobre os seus filhos, porque estes têm um pacto com o Senhor. Isso é Hesed. E aqui, irmãos, Davi está refletindo exatamente sobre isso. Em outras palavras, a oração de Davi ficaria assim: mostra as maravilhas da aliança. Mostra as maravilhas do pacto que eu tenho com o Senhor. E é interessante, irmãos, porque Davi sempre teve isso em mente, de que o crente possui diversos privilégios, exatamente porque tem uma aliança com Deus. Davi sempre teve isso em mente. Quer ver? Primeira vez que aparece Davi em ação. 1 Samuel 17. O que mais intrigava? O que mais revoltou o coração de Davi? Qual é a pergunta que Davi fez? Diante daquela cena de ver um gigante colocando para correr, colocando em fuga, amedrontando o exército de Israel. Qual foi a pergunta que Davi fez? Quem é este o quê? Incircunciso filisteu. Ou seja, quem é este que não tem a aliança com o Senhor? Quem é esse que não é Israel de Deus? Quem é esse que não tem um pacto com o Altíssimo para afrontar os exércitos do Senhor? Para Davi, era um absurdo, alguém que não tinha aliança, amedrontar todo um exército dos aliançados do Senhor. Porque Davi sabia de que Israel e todos aqueles que tinham pacto com Deus, tinham bênçãos, tinham privilégios, tinham benefícios, exatamente advindos disso. Eu não sei se você entendeu, meu amado irmão. Eu estou dizendo para você que você pode orar exatamente com base na aliança que você tem com o Senhor. E isso porque a aliança que você mantém com Deus, ou melhor, que Deus fez com você, lhe proporciona bênçãos, lhe proporciona um cuidado, lhe proporciona benefícios especiais. Tem um texto que eu gosto muito de Efésios 1, versículo número 3. Volta e meia repito esse texto. Efésios 1, versículo número 3. Anote aí para você nunca mais esquecer. Pastor, o senhor repete tanto, eu queria saber. Qual é a referência? É Efésios 1, versículo número 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Pastor,
Que bênçãos o crente possui por estar em aliança com Deus? A resposta é todas. Todas as bênçãos. Os teólogos de Westminster, né, quando fizeram o nosso catecismo de fé, lá no capítulo de número 5, que fala exatamente sobre a provisão, eles, irmãos, afirmaram exatamente aquilo que eu estou dizendo aqui. Eles defenderam exatamente essa questão. Lá no final do capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster, eles escreveram o seguinte, eles registraram o seguinte: como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também, escute isso, também, de um modo muito especial, Ele cuida da igreja e tudo dispõe para o bem dela. Porque você faz parte da igreja de Deus, porque você tem uma aliança com o Senhor, Deus cuida de você de uma forma muito especial. E tudo disporá para o seu bem. Essas são as bênçãos da aliança. Nós, irmãos, de fato, por termos uma aliança com o Senhor, por termos uma aliança com Cristo, nós temos muito. Porque nós temos uma aliança com Deus, Deus derrama sobre nós a paz que transcende a todo entendimento. É porque você tem uma aliança com Deus. Porque você tem uma aliança com o Senhor, Deus derrama sobre nós a esperança de dias melhores. Uma esperança tão grande que nós não apenas nos prendemos às coisas desse mundo, porque esta vida um dia irá acabar. Mas quando nós cruzarmos o Rio Jordão da vida, nós iremos adentrar, irmãos, na Canaã celestial. Nós cremos nisso. E nós temos essa bênção exatamente porque nós temos uma aliança com o Senhor. Por causa desta aliança, irmãos, Deus derrama sobre nós força em meio às fraquezas, força para suportar o dia mau, força para suportar o tentador, força para suportar, irmãos, as pressões e as influências do mundo, força para suportar os nossos desejos carnais por causa desta aliança. Nós temos todas as bênçãos. Por causa dessa aliança, Deus lhe deu a maior de todas as bênçãos que ninguém jamais imaginaria receber. Sabe qual é a maior de todas as bênçãos que você tem? Cristo Jesus. Deus lhe deu Cristo. Deus lhe deu Cristo. E em Cristo, e por causa dessa aliança, você tem salvação. Os seus pecados são perdoados. Você hoje agora se encontra numa posição de justificado diante de Deus. Você foi santificado pelo Espírito Santo. Você foi adotado pelo Deus Pai. Você é preservado por Deus. E por causa dessa aliança, você é glorificado. Glorificado, meu irmão. Sabe quais são as bênçãos que nós temos por conta da aliança com Deus? Todas. Todas que você puder imaginar. E é por isso que quando o crente ora, e eu quero convidar você a fazer exatamente isso, é nesse ponto que eu quero chegar. Quando o crente ora, para que Deus lhe permita experimentar as bênçãos da aliança, o que nós estamos pedindo para o Senhor, irmãos, é viver exatamente aquilo que nós já temos. Você percebeu isso? O que é que você já tem? É sobre isso que você precisa orar. Qual é o seu problema? Seu problema é na sua família? O que é que você já tem para suportar esse problema? O que é que você já tem para resolver esse problema? Principalmente, o que é que você já tem para
em nome de Jesus, glorificar a Deus através das suas atitudes, através do seu agir, através do seu falar, através do seu pensar, em meio a essas questões, o que é que você já tem? Qual é o seu problema financeiro? O que é que você já tem para suportar esse problema? Para vencer esse problema, para resolver esse problema e para, apesar disso, glorificar a Deus através da sua vida? O que é que você já tem? Qual é o seu problema? É doença? As perguntas, irmãos, se repetem. O que é que você já tem? Para suportar esse problema, para resolver esse problema, para vencer esse problema, para glorificar a Deus apesar disto. O que é que você já tem? É isso que você precisa entender e orar ao Senhor. Senhor, eu sei que porque o Senhor fez uma aliança, um pacto comigo, eu já tenho muito. Eu já tenho muito. Mas eu entendo que eu não estou experimentando, ou não estou aproveitando, ou não estou desfrutando de tudo aquilo que o Senhor já conquistou na cruz por mim. E eu te peço que o Senhor me ajude a desfrutar dessas coisas. Eu não quero mais reagir diante dos problemas da forma que eu estou reagindo. Eu não quero mais me sentir encurralado, não quero mais deixar que os problemas me encurralem, me entristeçam, me desesperem. Eu não quero mais, Senhor, desonrar o Teu nome por conta de certas reações que eu estou tendo. Eu te peço que o Senhor me ensine, que o Senhor me ajude a desfrutar de tudo aquilo que eu já tenho por conta da aliança que o Senhor fez comigo. Os irmãos entenderam, amém? Quais são os dois motivos pelos quais nós devemos orar? Deus nos responde. E por conta das bênçãos da aliança. Próxima quarta-feira eu falo o terceiro motivo. Amém? A gente termina o estudo do Salmo 17.